Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações. Queridos irmãos, uma vez mais, esclarecendo a fé. Quero expor aqui, meus irmãos, os livros que tem na Bíblia Católica, os 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica e que os nossos irmãos evangélicos dizem que foi acrescentado pelos romanos, depois de Constantino. E eu venho mostrar passagens citadas em outros livros da Bíblia e mostrar que essa afirmação é incoerente ao que estão ensinando na plataforma da internet, certo? Eles dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana é fundada por Constantino e essas passagens, esses livros, vêm constatar que não, vêm constatar que existe citações bíblicas que nos levam e nos remetem a esses livros. Tanto ele recebe citações bíblicas de outros livros, quanto ele é citado em outros livros da Bíblia. Então, prestem atenção que eu vou mostrar para vocês que não é verídico o que estão falando nessas plataformas, somente para a degreneira Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei o reino, a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo de 18 ao 19. Então tá ali, Jesus Cristo fundando a sua igreja. Muitos podem falar: mas Jesus Cristo está dizendo ele como pedra, porque Pedro também falou que ele é a pedra angular. Tá, se fosse sobre ele que ele estivesse falando, ele diria: Tu és Pedro, e sobre mim edificarei a minha igreja, que sou a pedra angular. Ele não falou isso. E outra, ele deu autoridade a Pedro: Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Se ele estivesse falando de si mesmo, ele não teria dado autoridade a um homem, Pedro. Ok? Tá, o primeiro livro, eu quero começar de Tobias. Vamos analisar Tobias, né? Para que a gente possa ter referências na Bíblia, né? Livros que dão conotação, entendimento em outros livros, né? Tobias, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: Quando o rei de Sanaqueribe fugindo da Judéia ao castigo de Deus, ou ferida por sua blasfêmia, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobit, que é o pai de Tobias, sepultou os seus cadáveres, porque Tobit, ele era um homem justo e temente a Deus. Então ele não deixou o povo israelita ao relento, ele sepultou os que estavam mortos por este rei.
certo? Onde que está a passagem que vai dar conotação, vai citar esse fato? Está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 36. Está escrito assim: Ora, nesta mesma noite o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 155.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, ao rei da Síria, retirou-se, tomou o caminho de terra e deteve-se em Nínive. Portanto, está aqui a passagem ao qual é citado em Tobias. Tá? Portanto, aqui já dá um entendimento, uma conotação de que não é um livro apócrifo, ou seja, um livro estranho, um livro oculto, um livro inventado pelos romanos. Aí já não dá, porque como que esse fato ia bater? Amém? Em Tobias 2, capítulo 6, é citado a passagem de Amós, capítulo 8, versículo 10, que diz assim, ó: lembrando-se do oráculo do Senhor, tinha pronunciado pelo profeta Amós: vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações. Amém? Outra passagem de Tobias, capítulo 2, versículo 12. Deus permita que acontecesse essa prova, para que sua paciência, como a do santo Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como que vai servir? O que Tobias está falando aqui é a respeito do seu pai, que ele estava num lugar e veio um pássaro e defecou nos seus olhos, e ele ficou cego. Foi uma provação que ele passou. Então, quando Tobias fala isso, ele fala que ele teve essa aprovação por permissão de Deus, porque semelhante a Jó, ele também teve essa aprovação. Então ele cita Jó. Lembra o livro de Jó que tem no livro de vocês? Então ele cita Jó. Então e ele fala assim, ó, para que servisse de exemplo para a posteridade. Ou seja, como eu posso ter exemplo de alguma coisa sendo que não existe nada escrito? Amém? Outra passagem, Tobias capítulo 3, versículo 8a. Está escrito assim, ó, nessa passagem, né? Passagem foi citada, diz assim essa passagem: ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Amém? Tá. Essa passagem está citada onde? Prestem atenção. Mateus, capítulo 22, 25, 26. Marcos, capítulo 12, 20, 22a. E Lucas, capítulo 20, versículo 31. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me esclareça para mim, por favor, porque as explicações que é dada aqui na plataforma aqui são todas incoerentes à realidade, tá? São todas. Então, principalmente a fundação da Igreja Católica. Foi Constantino que constituiu a Igreja Católica? Sim ou não? Se for sim, então me explica para mim se os saduceus, porque os saduceus aqui, ele discutia com Jesus a respeito da ressurreição e citou o livro de Tobias. Ou o Constantino
viveu antes de Jesus? Interessante. Para ter esse livro citado no Evangelho, foi a Igreja Católica que constituiu esse livro a mais? Bom, se não foi a igreja, se não foi Constantino, porque está lá, porque Jesus não viveu depois de Constantino, por que vocês não acreditam então que esse livro é inspirado? Então quem que tirou eles? Ou quem que pôs eles? Fica uma perguntinha aí. Responda aí no comentário. Curta aí para ver os outros livros. Compartilhe para que outros também possam me dar a resposta, porque eu fico perdido a respeito desses contextos de vocês aí, da plataforma, que explicam. Infelizmente, vocês são muito bem estudados, muito bem instruídos, mas vocês pecam em dizer coisas que não têm conotação. Como eu já disse, o livro, a palavra de Deus, ela tem que ser coerente desde Gênesis até o Apocalipse. Cadê a coerência de vocês a respeito desse livro? Amém? Explica aí para mim nos comentários. Amém? Outra passagem de Tobias, está escrito assim, ó. Tobias 13, versículo 19 a 23. Ó minha alma, bendizer o Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, livrou Jerusalém de todas as suas tribulações. Feliz sereis se ficar um homem de minha raça para ver o esplendor de Jerusalém. Suas portas serão reconstruídas com safiras, esmeraldas, seus muros inteiramente de pedras preciosas, suas praças serão pavimentadas de mosaicos e rubis. Em suas ruas cantarão aleluia, bendito seja o Deus que te restituiu total esplendor. Como eu disse, está em Tobias. E aonde tem essa citação? Aonde tem essa passagem referente? Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, 18 a 21. Leia lá. Tá certo? Queridos irmãos, eu venho agradecer mais uma vez pela oportunidade. Peço perdão pela demora. Mas estou aqui esclarecendo a fé, esclarecendo a respeito dos 7 livros que estão na Bíblia Católica e não estão no livro, nas Bíblias evangélicas. Certo? Eu agradeço mais uma vez. Compartilhe, siga, comente as minhas questões, porque eu já coloquei questões aqui e não comentaram, não responderam para mim, tá? E é interessante, quando eu coloco as respostas, eles falam que é passagem sem contexto, para pretexto. Só isso que eles falam, mas está comprovado, é bíblico. Amém? Então, Deus abençoe, fique com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em todos os corações. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.